bem-vindos ao Mais Saúde. Nosso programa está começando agora e o nosso tema de hoje é a diabetes. E aqui ao meu lado a endocrinologista Andrea Cunha, que já esteve nos nossos programas do ano passado, né, 2015, teve esse prazer de nos dar a sua opinião, de tirar nossas dúvidas e também mostrar um pouco sobre um outro lado da endocrinologia, que hoje nós vamos tratar de uma forma mais específica dentro do tema da diabetes. Então, seja muito bem-vinda, Andrea. Boa noite, Haruza. Boa noite, telespectadores. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar a sua opinião, quer deixar a sua dúvida, ligue aqui para a TV no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem pelo WhatsApp no 9972-1640. Nós vamos aguardar as perguntas de vocês aí. André, como eu disse, a gente já conversou sobre outros temas ligados, né, à sua área. Então, hoje nós vamos falar precisamente da diabetes. Explica um pouquinho pra gente o que é a diabetes e como a endocrinologia, de certa forma, ajuda no diagnóstico desta doença. Então, diabetes é uma doença crônica, metabólica, que se caracteriza por aumento da taxa do açúcar, que a gente chama de glicemia, alta no sangue. Então, é um conjunto de doenças que aumenta essa taxa de açúcar, a gente chama de hiperglicemia. E, na verdade, o diagnóstico dessa doença, ela pode ser feita pelo endocrinologista, mas ela, na maioria das vezes, ela deve ser feita também pelos clínicos, os cardiologistas. É bom que toda a população saiba do diagnóstico, porque esses testes de ponta de dedo hoje é muito fácil de fazer e muitas das vezes a pessoa descobre, não foi nem num consultório médico, às vezes foi num teste de rastreio na rua, entende? Ou seja, de certa maneira, a diabetes hoje, ela pode ser identificada com muita facilidade, digamos assim, e hoje há um tratamento muito direcionado já para esse tipo de doença, já que existem números significativos de pessoas com diabetes, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né, André? Exatamente. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar o programa e eu até te fiz essa pergunta curiosa, que era uma questão minha, né, da questão da pré-diabetes. O que seria o pré-diabético? O diagnóstico de diabetes, ele é definido como a taxa da glicemia no sangue em jejum acima de 126, tendo que ser confirmada. Ou então, numa curva glicêmica, que é aquela teste que a pessoa toma água doce, 2 horas após acima de 200. Ou um exame simples de glicemia acima de 200, a pessoa com sintomas de diabetes. Então, esse é o diagnóstico de diabetes. A pessoa normal, ela tem a glicose abaixo de 100 em jejum. Então, uma glicose entre 100 e 126 não é diabetes e não é normal. Aí existe esse termo que está em discussão na literatura atualmente, né, sobre pré-diabetes. O pré-diabético, na verdade, ele tem um risco para se tornar um diabético no futuro se ele não tomar certos cuidados. E já existe algumas complicações de diabéticos que pode acontecer na fase pré-diabética. Então, na verdade, o pré-diabético tem que fazer um acompanhamento, às vezes até tomar medicação para evitar. Correto. Então, vamos falar um pouquinho sobre quais seriam as causas do diabetes. Existe uma causa em específico? Não existe uma causa única. Tanto os tipos principais de diabetes, que é o tipo 1 e o tipo 2, existe o fator genético. A pessoa já tem uma predisposição genética para desenvolver. Soma-se a essa predisposição genética fatores ambientais, que no tipo 2 são mais conhecidos do que para o tipo 1. E além disto, existe também a idade. Com a idade, a tendência, principalmente para o tipo 2, aumenta. Então, o processo de envelhecimento facilita também a pessoa desenvolver, principalmente o diabetes tipo 2. Por exemplo, existe um sintoma claro? Você mencionou um pouco sobre isso na pergunta número 2, quando eu te perguntei sobre como que a gente pode diagnosticar essa doença. Existe algum sintoma em específico que você fala assim, nossa, é um sintoma assim, de quem está sofrendo de diabetes? Então, a gente não espera o sintoma para fazer o diagnóstico, mas quando apresenta sintoma, geralmente é um tipo 1, que é um caso mais agudo, tá? Ou um tipo 2 que está há muitos e muitos anos sem um diagnóstico e descompensa. Então, os principais sintomas que chamam a atenção são aumento da frequência de urinar, a pessoa está urinando toda hora,
indo no banheiro à noite várias vezes, muita sede, boca seca, um emagrecimento inexplicado, fraqueza, dores nas pernas, vista embaçada, infecções principalmente genitais e de pele de repetição, aumento da vontade de ingerir doce também. Entendeu? Essa vontade súbita de comer um doce assim que acorda ou não? Pode ser muito em excesso? Geralmente a urina é a que vem primeiro, a pessoa começa a urinar mais. Isso é o mais importante, entende? Você falou dessa questão do emagrecimento, mas a gente sabe que muitas pessoas obesas, né, têm diabetes, não só por conta da obesidade, a gente sabe isso, mas, por exemplo, quando a pessoa está nesse quadro também de forte emagrecimento, como você disse, né, bem aparente. É um emagrecimento não justificado, a pessoa não está fazendo dieta, não está fazendo nada, de repente ela comendo as mesmas coisas e de repente ela perde um peso e não sabe explicar como. Certo. Por exemplo, existe diabetes mais brandas e diabetes mais difíceis de serem tratadas? Então vamos entrar um pouco, você falou dos tipos 1 e 2. Quais seriam outros? Existem outros? Os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2, porque é a maioria, né? 90% das causas dos tipos de diabetes são o tipo 2, que é o tipo mais comum. É o tipo do adulto, mais frequentemente, mas com o fenômeno da obesidade, com a epidemia da obesidade, o tipo 2 tem aparecido em idades cada vez mais precoces, né? Então, o tipo 2, a pessoa tem ainda a insulina, que é o hormônio nosso que controla a taxa de açúcar no sangue, mas ele não está funcionando bem. É como se a obesidade ou o sobrepeso funcionasse como uma barreira para essa insulina agir, tá? No tipo 1, é uma doença que a gente chama de autoimune, ou seja, o organismo da pessoa produz anticorpos que vão agredindo o pâncreas, especificamente as células do pâncreas que produzem insulina. Então, essas pessoas do tipo 1, elas têm mais deficiência de insulina. Então, o tipo 1, ele tem mais sintomas, os sintomas são agudos. A gente sabe que o diabetes começou 1, 2 meses, mais ou menos coincidente com os sintomas. E é necessário o tratamento já desde o início com insulina. Para o tipo 2, o tratamento a gente pode usar comprimidos orais. Com o tempo, às vezes a pessoa pode vir a necessitar de usar a insulina. Outros tipos de diabetes, o terceiro aí mais comum, é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é aquele diabetes no qual foi feito o diagnóstico durante uma gravidez. Ele pode ser um tipo 2, que não teve um diagnóstico anterior à gestação, mas existe o que a pessoa não era diabética e passa a ficar diabética na gestação. Isso ocorre devido à produção de hormônios pela placenta, que fazem uma contraposição ao hormônio, o hormônio insulina, né? Da gestante, e isso fazendo com que aumente a taxa de glicose. Geralmente, no diabetes gestacional, após o parto, após você nascer o neném e a placenta ser eliminada, esse diabetes regride. Mas essas pessoas têm um risco de desenvolver um diabetes tipo 2 no futuro. Então, ou seja, no pré-natal dessa diabética que ficou no período de gestação, vai ser diagnosticado também esse quadro e essa evolução do problema. Isso já é um protocolo, né, no Brasil todo, em vários países, de fazer uma curva glicêmica, geralmente a partir da 24ª semana. Mas a gente já acompanha a glicemia de jejum desde o início da gravidez. Se essa glicemia de jejum for um pouco mais alta, a gente já indica a curva glicêmica antes da 24ª semana. Tá certo, André. A gente vai falar de muitos outros temas ligados ao diabetes nos próximos blocos. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua opinião, se você está gostando desse tema, se você quer tirar sua dúvida, entre em contato aqui na TV no 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto, ou pelo WhatsApp ou mesmo pelo celular, 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já.